Olha, eu vou falar pra você. Duas coisas que a pessoa é inteligente, né? Uma é a falta de memória e a outra eu não tô lembrado. Quebrar aqui essa foi embora. Não, mas eu queria falar sobre memória um pouco. Então, eu também era o tema que eu queria falar. Memória e hábito. Tipo, Porque eu li uma história de um cientista que perdeu a memória, né? Então ele vivia o presente nesse momento, dava um oi, depois dava um outro oi. Tem aquele filme, né? Isso, tem o filme, E ele era um cientista que dava aula em Cambridge, algo assim. E depois que aconteceu isso, ele foi morar com a esposa dele ali nas redondezas mesmo, na Inglaterra. E todo dia ela saía com ele e levava ele para dar uma volta no parque. Todos os dias, exatamente a mesma volta, sem falta, assim, religiosamente. Chegou um certo dia que ela estava na cozinha ali, despercebida, ele saiu e deu a volta. Quando ela viu que ele não estava em casa mais, ela olhou e falou, meu Deus, sumiu, saiu, nunca mais vai achar o cara, e babá. E de repente ele chegou em casa no mesmo tempo e deu aquela volta. Mas ele já não tinha mais a memória. Então isso foi causado pelo hábito. Certo? É o que o livro fala, que daí o hábito tem uma força muito grande. Tem até aquele livro, né, O Poder do Hábito, né, que você fala que em 66 dias, se você repete aquele hábito, ele se solidifica. Certo. É verdade. É verdade? Para algumas coisas, sim. Então, se você quer criar um hábito saudável, então se você reproduzi-lo todo dia, da mesma forma, ele vai se fixando no seu cérebro, vai tornando verdade. Você vai começando a acreditar realmente naquilo. É aquilo que a gente fala, se a gente não acreditasse nisso, nós não acreditaríamos na reabilitação. Se você não acreditasse que você poderia mudar e modelar o teu cérebro para uma coisa mais saudável, a gente não modelaria o comportamento de uma criança autista, a gente não modelaria o comportamento de uma pessoa que perdeu um membro. Você entendeu? Eu não conseguiria voltar a andar se eu não acreditasse que eu poderia modelar alguma outra área próxima daquela que eu perdi para fazer o papel daquele neurônio motor que eu perdi. Uau! Não, então faz todo sentido. Faz o sentido. Se você ficar repetindo, o cérebro ele vai realmente assimilar aquilo. Tem aquele filme famoso, né, da menina... Gente, eu tô péssima hoje de memória, acho que eu vou ter que fazer exercício de memória. Ele contava para ela todo dia que ela acordava e falava, assiste o CD, que aí ela contava. Como se fosse a primeira vez? Isso. Você lembra? Então, você lembra? Aí chegou um momento que ele já não estava mais namorando com ela, você lembra? E ela pintava ele nas telas. Ela pintou ele nas telas. Aí o pai dela volta atrás e fala, não, ela tá conseguindo saber que você faz parte da vida dela. De alguma forma você está fixando a presença na vida dela. Nossa, né? Então, quer dizer, a gente sabe que você vai fazendo, uma hora aquilo vai marcando. Se não fosse assim, a gente não conseguiria aprender o caminho para ir para qualquer lugar. Certo. Até porque a gente tem que repetir algumas vezes o caminho. Para poder gravar. Então, se você repetir várias vezes alguma coisa, você consegue fazer com que ela fique solidificada na sua memória, não é? Certo. Então, é a mesma coisa. Se eu fizer a mesma coisa com um hábito saudável, todo dia eu levanto, vou lá, faço uma caminhada de 40 minutos, faço isso, faço aquilo, meu cérebro vai querendo aquilo, no outro dia ele quer de novo. Certo. Mas a teoria dos 66 dias, existe um número certo para isso? Ou você diria que, tipo assim, é uma Às vezes tem gente que fala 21 dias, né? 21, o pai fala 21. Né? Eu acredito muito nos 66 dias, né? Eu acredito muito, porque assim, é um período maior, porque toda mudança, como ela é uma questão de crescimento de axônio, neurogênese, nascimento de novo neurônio, não é uma coisa que você vai conseguir fazer de um dia para a noite. É uma coisa que depende de um processo biológico. O cabelo, para crescer, ele demora um mês para crescer 1 centímetro, meio centímetro. Sim. Então, você imagina isso lá dentro do cérebro, quanto que eu tenho que estimular todo dia da mesma forma para que aquilo fique perfeito. Uma bailarina, ela não dá o salto perfeito se ela fizer isso só 2 vezes. Só 2 vezes não vai dar. Você entendeu? Então, assim, para tudo que você quer, uma coisa que vá se tornar algo bom na sua vida, você tem que repeti-lo, para você fazer com aquilo com primazia, né? Para que aquilo fique solidificado mesmo. Certo. Até porque a gente fala que nunca fica fácil acordar cedo. Mas chega um momento que no domingo que você não tem que acordar cedo, puf. O que acontece? Você acorda. Deu o horário lá, você acorda e não consegue mais dormir. Porque o seu cérebro fixou aquilo de alguma forma. Ele começou a fazer aquilo virar um padrão. Sim. E você pode perceber que esse padrão ele vai acontecendo quando você passa de 20, 30, 40 dias. Certo. Né? Você vê nas férias, você fala, nas férias eu vou criar um bom hábito. Você criou nas férias um hábito, são 30 dias. Quando você volta a trabalhar, o que acontece?
Já era. Pouco fica com aquilo. Se você tivesse feito por mais tempo, verdade, você não abriria mão. Você entendeu? Até porque as férias deve ser uma confusão pro cérebro, né? Porque de repente... Ele para tudo e faz você já não tá mais com nenhuma obrigação de... Aí você faz uma coisa diferente, né? Isso. Olha só. Ok. É totalmente bizarro isso. Né? E por que a gente gosta de férias, então? Não faz sentido. Se a gente passa 11 meses trabalhando e a gente almeja pelas férias, deveria ser ruim pro cérebro, né? Ele fala, não, nada de férias, vamos continuar na mesma coisa. Não, mas é porque para você é prazeroso. Aí entra o centro do prazer. Entendi. Eu vou conseguir fazer aquilo que eu não estava fazendo. Você pode ver que nas férias você programa um monte de coisa que você nunca faz e que você gostaria de fazer. Sim. Eu vou querer ir no cinema, eu vou querer fazer tal coisa, vou viajar, né? Então, aí o cérebro faz o quê? Ele vai me trazer um monte de prazer, eu vou. Então, aí ele acha legal. Só que depois você fica muito tempo fazendo aquilo... Já se sente falta. Ele fala, pô, eu quero voltar para aquela situação. Exatamente.